A dopamina, ela tem um potencial neuroplástico, mas não só nessas janelas de oportunidade. A dopamina, ela deixa o nosso cérebro plástico a vida inteira. Mesmo depois que a plasticidade natural, biológica, ela já acabou, o nosso córtex pré-frontal, ele permite que a gente tenha plasticidade até o final da vida. E isso não é tão intenso em outras espécies. Ou seja... No caso do ser humano, um cachorro velho aprende truques novos, certo? Não aprende tão bem, não é qualquer truque, mas continua aprendendo. Só pra galera ter uma noção, antes de você abrir esse parênteses pra explicar, é o equivalente, um desfecho funcional disso é, por exemplo, você ver como uma criança aprende uma nova língua muito rápido e como um adulto, depois dos 25, 30 anos, peca e se aprender, vai falar tudo meio torto. Vai falar ruim. Ele não vai conseguir ter um dialeto natural como de um gringo, vai ter sempre uma questão de dicção ali. Né, exato. Eu lembro que na década de 90 até os anos 2000 era muito discutido dentro da neurociência, que chamam da Golden Era da neurociência, principalmente nos estudos de memória, mas neuroplasticidade também, né? Neurogênese e tudo mais. Perfeito. Eu lembro que era muito discutido se existia ou não neurogênese adulta e neuroplasticidade. Isso. Teve um pesquisador chamado Merzenich, não lembro exatamente o primeiro nome dele, que ele publicou um paper na Journal of Neuroscience na época, mostrando que um macaco, quando submetido a um experimento onde ele precisa aprender um barulho. Isso. Se você só der o barulho num determinado grau experimental ali, parece que se ele não estiver prestando atenção, ele não tem neuroplasticidade do sistema auditivo. Só que se você for dar uma recompensa pra ele, precisando com que ele foque e saiba distinguir dois tons, ou seja, ele focou na atividade, a neuroplasticidade acontece. Foi a primeira evidência robusta mostrando que quando você é adulto, você consegue aprender uma nova língua, só que você precisa focar. Isso é interessante. Isso provavelmente é por essas vias dopaminérgicas também, né? E isso é interessante, porque tem uma série de sons que a gente precisa aprender a ouvir, como você bem falou, né? Só o chimpanzé. Tem muitos sons, por exemplo, de diferentes dialetos que a gente não tem capacidade de identificar, de discriminar entre eles, né? Eles são facilmente discrimináveis quando você é bebê, até os 6 meses, mas depois a discriminação deles deixa de ocorrer, certo? Mas aí o componente atencional, ele te ajuda a reconhecer isso, né? Por exemplo, os chineses têm uma dificuldade com o L e com o R, certo? Para nós, parece duas letras completamente distintas, mas eles têm dificuldade em distinguir o R e o L, inclusive em falar o L, né? Então, mas na medida em que eles treinam, que eles, sei lá, fazem uma fonoaudióloga, que eles se concentram nessa diferença e também no contexto da palavra, eles vão aprendendo. Para nós, alguns dialetos com algumas línguas é a mesma coisa, né? A gente também tem uma série de sons que a gente não consegue discriminar. Eles têm frequências tonais diferentes, mas pra gente é a mesma coisa, né? Um nativo consegue, a gente não. Então isso é uma coisa interessante. Eu gosto de pensar nisso, né, cara? Que as funções executivas, o córtex pré-frontal e aí a atenção, eles conseguem, de certa forma, nos manter como uma espécie com um grau muito grande de plasticidade, né? Eu acho interessante essa discussão da década de 90, porque quando a gente pensa em neuroplasticidade, a gente pensa num ambiente relativamente estável, né? Então a gente sabe que a maior parte das espécies vive sua vida toda num território, num ambiente que é relativamente estável. Então ela vai ter um período de desenvolvimento, vai desenvolver um conjunto de habilidades para lidar com esse ambiente e depois ela não precisa. Vai ser suficiente. Vai ser o suficiente. Salvo se entre um novo predador ou alguma coisa. Né? Exatamente. Mas no nosso caso, talvez pela nossa natureza nômade, enfim, né? A gente... Altamente exploratório. Altamente exploratório, ambientes diferentes. Talvez o córtex pré-frontal tenha sido selecionado exatamente com essa condição de te readaptar a um ambiente que é um pouco menos estável, que é mais mutável, né? Você está encontrando relevos diferentes, plantas diferentes, animais diferentes, precisa se adaptar, sabe o que come, o que não come, precisa aprender, enfim, né? Então a gente é uma espécie que tem plasticidade, né? Por isso que eu digo, a gente já sabia disso, a gente só não tinha, de certa forma, um componente neurológico que evidenciasse como que esse processo ocorre no sistema nervoso central. Perfeito. Né? Essa é uma coisa interessante.